Fala pessoal, muito animado, estamos aqui no nosso 15º episódio do podcast do ODGcast, esse podcast que traz clareza também da parte do autoconhecimento que trabalhamos aqui no ODGI, vários assuntos que eu tenho certeza que fazem parte da vida de todos nós, né? Quem nunca sentiu ansiedade, quem nunca sentiu medo. Então, um pouquinho disso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Você pode trazer o tema aí para o pessoal, Anselmo? Vamos lá, hoje o tema é como lidar com medo. Uma grande pergunta, né? Quem não tem medo, né? De algo, alguma coisa, enfim. Acho que é um tema que vai ser bem interessante aí pro pessoal. Vamos lá. O que é o medo, Cícero? O que é o medo aí para até aterrissar um pouco? Vamos começar por aí. Legal, né? Nessa linguagem que eu trago da arte da guerra interna, né? Então, eu gosto muito de falar nessa linguagem. Para mim, a arte marcial é o caminho de vida, de evolução, né? E eu uso as metáforas dela mesmo para ensinar a gente sobre o autoconhecimento. Então, vamos imaginar então o campo de batalha interno, né? Primeiramente, nessa estrutura egóica que todos nós carregamos e que é impossível de não ter isso, né? Devemos entender que a batalha interna acontece aí. Podemos resumir essa batalha interna como a batalha do seu eu real, da sua essência e daquilo que não é real em você, o que é mentira, digamos assim. Ou ainda do que te leva para perto de você mesmo e do amor, da conexão com o todo, e o que te afasta, né? Dentro nós carregamos um medo primordial, né? Que não é um medo primordial, uma dor primordial de separação, digamos assim. Isso vem lá de trás, do corte do cordão umbilical, da separação, e que gera nessa separação também um medo de morte, né? De você morrer. Que isso está muito guardado no nosso inconsciente, porque a criança, quando sai da barriga da mãe, que ela se sente separada, né? Se ela não tem o outro mesmo ali, se não tem a mãe, se não tem um cuidador, ela morre mesmo, é real, ela precisa do outro. Sim. É muito interessante isso, né? Porque durante a vida, a gente vai aprendendo a nos tornarmos independentes, termos o nosso próprio dinheiro, a nossa própria vida. A gente vai se separando dos pais, né? No sentido, não do amor, mas físico, né? Sim. Vamos tocar a nossa vida. Mas no início, nós somos completamente dependentes. Então, a gente precisa, né? Então, gera um desespero, né? Porque sempre quando a gente precisa do outro ali, gera uma dependência. Essa dependência, ela é danada. Então dá medo de perder aquilo que a gente é dependente. Sim. E nesse estágio, a gente vai desenvolvendo o ego muito para chamar a atenção dos outros, para a gente se sentir então pertencendo. Pode avaliar que essa questão do pertencimento, ela está muito linkada com esse medo que você me perguntou, né? O medo de não ser aprovado, medo de ser rejeitado, medo, né? Tem um lugar ali que esse medo ele está aparecendo várias vezes na nossa vida. Vale dizer que existe um medo inato, que é um medo, por exemplo, não vou me meter na selva aberta ali com os leões, porque eu vou ser devorado, por exemplo. Que isso daí é até uma consciência, não é um medo, entende? E por que eu chamo isso de consciência e não medo? Porque você tem uma opção de escolha consciente, você nem precisa estar com medo nesse momento. Você fala, não vou entrar aí, porque se eu entrar aí eu vou me ferrar. Quem sabe se você entrasse ali mesmo, poderia sentir o medo.
Mas não vou me atirar desse prédio porque tem uma consciência ali. Sim. Né? Agora, esse medo, né? Então, vamos supor, o medo de alguma coisa dar errado, medo de perder o cliente, o medo de, sei lá o quê. Esse medo, ele está protegendo alguma coisa. Porque senão você não sentiria medo. Medo por quê? Né? Medo de perder esse cliente por quê? O que vai acontecer se perder esse cliente? Né? Então, o medo, ele é um protetor. Olha que interessante, né? Ele é um guardião. Eu considero o medo um guardião, um soldado, que ele está nos protegendo, né? Então, normalmente a gente vê o medo como um inimigo, mas ele, em princípio, é um protetor, né? Ele está protegendo a gente de alguma coisa, né? Por que a gente não consegue atravessar ele? Ele é um faixa preta. Imagina um faixa preta daqueles, profissional. E a gente só vai vencer ele quando a gente entendeu, quando a gente assim entendeu o que ele tem para nos ensinar. Vamos lá. Enquanto eu não tenho maturidade suficiente para entrar em contato eu por mim mesmo com o que o medo está guardando, ele vai estar ali. Porque eu ainda não desenvolvi minha maturidade para entrar em contato com aquilo. Então ele me protege. É um aspecto do ego? Pode ser. Né? Por que falam que o medo é inimigo? Assim? Porque ainda está me afastando da minha essência. Ele não deixa eu entrar em contato com a minha vulnerabilidade, por exemplo. Mas é porque eu não estou tendo condições. Esse é o grande jogo também, sabe, do ego. O ego não é um inimigo, ele está protegendo a gente. Sim. Mesmo as nossas manifestações de ciúmes, de sei lá o que e tal, está te protegendo enquanto você não tem condições de entrar em contato com a dor, com a vulnerabilidade. Faz sentido? Sim, e enquanto você estava falando assim, eu fiquei pensando, né? Você falou muito sobre o ego, né? Nesse sentido, quanto ele protege, mas ao mesmo tempo atrapalha, né? Numa situação dessa. E uma pergunta que eu faria é, o egocentrismo, né? O ego... é isso, o que é diferente do egoísmo, né? Você ser egóico, era a palavra que eu estava buscando, né? Você é egóico é diferente de ser egoísta, né? O que o egóico ele te atrapalha para lidar com medo? Uhum. Porque assim, vamos imaginar o ego como um centro criado que não é o centro verdadeiro. Perfeito. Né? Ele é um outro centro. Ele é assim, você, igualzinho você, só que não é você. Ele é você igualzinho você, que não é você. Certa vez eu vi um filme que era o Peaceful Warrior, né? Que, se não me engano, a tradução era Poder Além da Vida, alguma coisa assim. Mas é o Guerreiro Pacífico, do Dan Millman, se não me engano. E aí tem um momento no filme que ele olha ele mesmo, ele precisa vencer ele mesmo. Que a cara dele, o rosto dele é igualzinho, é ele, né? Uhum. Ele se encara. Sim. Então, assim, o ego, ele é esse centro, mas não é o nosso centro real. Ele foi criado de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? Porque tem essa coisa de chamar atenção, tal, porque ele precisa da energia do outro, né, para se sentir existente. Enquanto que o nosso ser, nosso centro real, ele tem a energia da fonte. Mas é difícil a gente chegar nesse centro real porque a gente tem que enfrentar nossos medos e vulnerabilidades. Sim. Essa é a batalha. Uhum. Entendeu? A gente tem que encarar esses medos. É igual assim, você tem medo do escuro, então vamos apagar a luz aqui. Você vai tremer, respira aí. Lida com isso. Sim. Aí, claro que não é um tratamento de choque o que a gente gosta de dar, que é se vira no escuro aí, tal, que isso pode gerar mais trauma. Uhum.
Vamos lá, vamos ficar 15 segundinhos no escuro aqui, depois amanhã você fica 30. A gente vai indo pouco a pouco pra você ir se acostumando com o escuro e ver que, calma, daqui a pouco você vence esse medo. É a mesma coisa nesse processo. Então, por que esse egoísmo, né, quando a gente está tão ali nesse outro centro, atrapalha tanto? Em primeiro lugar, o egoísmo, ele gera uma energia vital tão forte que ele é quase como começa a ter existência própria. Esse ego que foi criado, ele começa a ter existência dele. Ele tem muita energia vital nele. Então, ele vai lutar para continuar existindo. Entendeu? Então, quando as coisas acontecem, começa a quebrar o ego, dá umas irritabilidade, acontece umas coisas assim, porque ele não quer tem muita energia ali nele, né? Mas o guerreiro interno, que é esse observador, ele está testemunhando tudo isso, sem se identificar. Ele está ali só observando, o ego gritando, tudo acontecendo, ao mesmo tempo sua essência te chamando e você ali no meio do caminho, né? Então, o que acontece, né? O medo, quando acontece alguma coisa que me dá medo, não é ruim. O guerreiro interno, que é o observador, ele pode direcionar o autoconhecimento no sentido de perguntar: medo do quê? Peraí, eu estou com medo do quê? Vamos lá, só para entender bem. Se eu não estou presente, ou seja, se o guerreiro interno está dormindo, quando eu sentir um medo, o meu outro centro, que é o ego, já vai reagir, se defendendo, que é acusando o outro, sei lá o que, fugindo do medo. E muitas vezes ele gera algo que é um medo do medo. Tem medo de sentir medo. Sim. E assim vai. Por quê? O papel do ego é ir, ele vai levando a gente para fora desse centro. Por quê? Porque para entrar nesse centro, vamos ter que entrar na dor, meu. Sim. Que é o que fez o ego ser criado. Por isso que eu comecei explicando aquela dor da separação e tudo mais, exclusão e rejeição e tudo mais. Pode ver que na essência das nossas dores está isso. Né? A gente quer ser aceito, a gente não quer ser excluído. Né? E a gente precisa aprender a chegar lá de novo. E o medo está protegendo. Por isso que eu falo que ele é um guardião. Só que conforme a gente vai tendo presença e consciência, a gente vai tendo mais condição de chegar na presença desse medo e aprender com ele. Tô morrendo de medo aqui, mas tô respirando. Tô respirando no medo. Aí você vai atravessando ele, porque nesse lugar de respirar nesse medo, você se fortalece. Fortalece a sua consciência e vai aprendendo com aquilo, né? Eu dei um exemplo há pouco aqui do cliente que vai... Pô, mas que medo de perder o cliente, porque... Em vez de desesperar, respira nisso. Deixa eu sentir esse medo de perder o cliente aqui. Deixa eu ficar com isso aqui comigo e... Né, sentir um pouco, até que isso não me assuste mais. Né? Que medo é esse? Calma. Que falta de fé é essa? Que falta de confiança é essa? Aí nessa calma, você vai vendo que várias outras oportunidades se abrem, você vai estudando isso ao seu favor, né? Por que eu estou perdendo esse cliente? O que eu poderia melhorar? O que eu poderia... Aí a energia vai subindo de novo. E você vai voltando a ter fé de novo e confiança de novo. E atravessa isso. E aí você vai vendo que você é mais. Eu lembrei de uma música do Danny Black, né, que fala: eu sou melhor, sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Né? Porque você vai melhorando, né? Você vai se expandindo, você vai melhorando do que era ontem graças à situação. Por isso que eu falo que os desafios são professores, eu sempre lembro isso. O desafio vai te dar medo. Você, como guerreiro interno firme, ao invés de se reagir pelo ego, você vai chegar perto desse medo. Beleza, medo. Se manifestou? Vamos então ter um papo tete a tete aqui. Medo do quê? O que tem por trás? E às vezes esse papo que eu quero dizer é só você aprender a ficar com medo e não reagir. Medita nele, meu. Fecha os olhos ali e sente esse medo aí. Sabe? Ficar ali com ele, sentindo. E aí nesse lugar de conexão com o medo,
você vai ter aprendizados. Sim. Porque essa própria conexão com o medo te traz insights, te traz ideias, te traz aí é o que vai fazendo você atravessar ele. Sim. E aí quando vê, você tá do outro lado e não sente mais esse medo. Esse medo específico dessa coisa. Porque o medo todo é um grande processo, né? Sim. É um grande processo que a gente vai pegando como que manifestações dele, né? Sim. É o medo que tem a ver com o relacionamento, é o medo que tem a ver com o emprego, é o medo que tem a ver com várias coisas, né? Mas a gente vai lidando, e a gente vai conseguindo atravessar, esse é o guerreiro interno de fato atuando. Sim. Então o medo é um inimigo? Não é um inimigo. Ele é um treinador. E ele está te protegendo enquanto você, por você mesmo, não tem condições de atravessar. É claro que essa proteção dele ainda vai te atrapalhar, porque você não vai conseguir chegar. Sim. Mas vamos indo, né? Pouco a pouco. A gente falou em alguns podcasts passados aí da coragem, né? Que é agir com o coração, né? Isso. Então, quando você sai desse estado egóico e você vai para a tua essência, você consegue agir com a voz do coração, né? Acho que aí é onde a gente dá esse primeiro passo, né? Nem sempre é possível, claro, né? Mas acho que é exatamente esse o exercício que a gente está propondo aqui, né? E muitas vezes o coração vai falar, vai, se atira. E aí vai dar medo. Sim. Não, é mesmo. Vai, se atira. E aí, por isso que eu digo, coragem não é não ter medo, é mesmo com medo vai. Mesmo com medo vai, isso é coragem. Porque você tá com medo ainda, mas você tá indo, ou seja, você tá atravessando o medo. Sim. Entendeu? Muitas vezes a gente não faz uma coisa porque a gente fica bloqueado do que vai acontecer. Sim. Medo, é quase que medo da morte, medo de não ter comida, medo de não ter... Pode ver, tudo medos muito primitivos, assim, que muitas vezes não vão acontecer. Sim. Não vão acontecer, é muita ilusão também. Muita coisa é ilusão. Que é muita, se a gente for ver, é muito do medo da criança lá atrás. Aqueles medo de morrer, medo de não comer, medo de tal, é medo de tá muito impregnado isso. E a gente às vezes nem percebe, né? Nem percebe. Olha, vou te falar, se começar a perceber até um primeiro sinal, já é motivo de agradecer, porque o guerreiro interno está despertando, porque é ele que faz isso, é o observador, é ele que começa a perceber, entendeu? Quais são os sintomas para a gente perceber que de fato você está com medo? Então, primeiro energético, assim, percebe na energia, como eu gosto de falar, sempre é energia. Nós somos energia, né? Nós somos vibração. Percebe sua vibração. Você vai perceber que recolhe, assim, tensiona, né? Você vai sentir ali que você vai tensionar ali, vai dar um medo, vai pegar aqui boca do estômago, vai dar um Vai ver que você tá ali e vai vir um estado meio de proteção, né? Você quer ali um medo, ao mesmo tempo, né? Pode ser que venha com uma fraqueza também, por causa do medo, né? Às vezes se sente muito vulnerável, muito inseguro, né? Muito assim, esquecido do seu potencial. A confiança passa longe nessa hora, né? Sim. Porque é o contrário, né? Então você tá ali, medo, mas ali, mesmo com medo, começa a respirar. É o que eu falo, né? Lembra da respiração. Né? Se você ter pelo menos isso na mente, nos momentos desafiantes, lembra da respiração, já é um bom início para você começar a lembrar da presença. Começar a respirar, sabe? Aí daí, se você lembrar da presença, você vai começar, o observador vai começar a lembrar que você não é esse medo. E é aí que começa o estudo do guerreiro interno de, beleza, medo, tô aqui, o que eu preciso aprender com você? Medo do quê? Por que eu estou com medo? O que tem por trás disso? E não fica só na mente também, não. Sim. Sente, né? Sente. Pelas minhas grandes experiências já assim também de medo e tudo, quando a gente consegue ficar com ele vai passando, que ele não vai durar a eternidade. A gente vai ficando ali com ele, vai relaxando nele. Olha que doideira, né? Você vai aprendendo porque no medo a gente vai percebendo que nossa musculatura assim vai tensionando, né? Vai ficando... E aí você vai
deixando a musculatura relaxar, você vai relaxando e vai mandando informações pro seu corpo, assim, de relaxa, relaxa, confia, sabe? Confia. Então é uma meditação, um exercício que você faz com você mesmo. Vai relaxando, aí você vai vendo que pode ser que a situação em si ainda não se resolveu, mas você já está lidando melhor com o seu medo, né? E aí você vai atravessando isso, entendeu? E vai encontrando a confiança, que é o que vai te permitir continuar a jornada. Sim. Né? Dali para frente, do medo para frente, né? Sim. E isso é sinal de que você se reconectou mais com você. E é uma vitória de uma batalha aí, entendeu? Sim. Vou trazer de novo o Gil, né? Porque realmente ele ensina muito a gente lidar com essa energia do medo, né? Porque quando você vê um cara, de repente, muito maior do que você, né? Mais graduado, você vai para aquele momento rola, cara, você tem medo. Fala, esse cara vai me estraçalhar, né? Então, você já vai com medo, ou a falta de técnica, né? No momento que você tá tomando pressão, muitas vezes a gente, né? No início eu batia sem, de fato, tá pegando ali realmente, né? Eu era vencido por mim mesmo naquele primeiro momento, né? Tinha um medo ali, né? Tinha um medo, né? De falar, que tava te protegendo, né? Sim. Uma crença ali, né? De que não ia dar, de que... Exatamente. Mas o saber lidar, né, com esse medo de, né, e obviamente com mais treino, né, mais técnica e tal, você começa a, de uma certa forma, superar isso daí, né? Então acho que o Gil é muito prático nesse sentido, né? Mas falando da vida real ali também, né? Como é que no Gil ali eu posso dar 3 tapinhas e parar, né? E realmente no momento ali da vida real, que você de repente está com uma situação muito desafiadora, tal, o que fazer, né? Além da respiração mesmo, que você já falou. Então, o caminho da evolução, ele é pra frente mesmo, assim, sabe? Porque na vida você pode dar os 3 tapinhas também. Sabe como? A pessoa que se enche de bebida, pessoa que se empanturra de comida para não sentir a dor, porque ela vai comer tudo para anestesiar. Isso é os 3 tapinhas. Você quer facilitar a dor ali que você está sentindo, então você se entorpece. Né? Você dá um jeito de você mesmo, tipo, pega leve, né? Pega leve. Você não quer sentir muito o que está acontecendo. Aquela pessoa que está com dificuldade em casa, ela vai ficar no bar bebendo. É uma fuga. Só que vai se destruir com isso. Então, é igual você bate no Gil rápido, mas se você sabe que dava para tentar mais, você sabe dentro de você que você teve um medo ali. Você sabe, você não se engana. Então, o caminho é ir para frente, que eu falo, vamos ter que encarar. Tem aquela conversa difícil que eu vou ter que falar com aquela pessoa, tem que encarar, Vai fugir do quê? Entendeu? Tem assuntos, tem momentos na vida que são difíceis, mas essa verdade desse assunto, isso que vai curar. Não é a fuga. Né? Às vezes a gente fica rodeando uma coisa, mas não fala, rodeando e se enrosca. Vai e fala, entendeu? Porque, por mais difícil que seja, é verdade. E essa verdade que te atravessa e que te traz paz no coração e que te evolui. Entendeu? Isso é coragem. Sim. Entendeu? Aí a gente fica, cheio de mentira dentro, sei lá o quê, não fala a verdade, se enroscando, quando você vê, você tá perdido de você mesmo. Cheio de culpa, cheio de um monte de coisa, não conversa direito com a pessoa olhando no olho, porque tem um monte de mentira na sua cabeça em relação à pessoa, um monte de coisa, você só se atrapalha, né? Você foge de você mesmo. Não tem nada melhor que a gente botar a nossa cabeça no travesseiro com calma e falar, eu não devo nada pra ninguém, Quiser vir conversar, tete a tete, aqui no olho, entendeu? Isso é o espírito guerreiro da coisa, entendeu? E a paz vem daí. Você tá verdadeiro com você mesmo. Que não significa, como a gente já falou em um podcast, tá sempre perfeito. Mas ser verdadeiro. Entendeu? Isso te traz paz, porque você não tem que esconder de ninguém. Entendeu? Então
E é isso, né? De novo, acho que agir com coragem, né? É agir com o coração. Se você escuta isso daí... Se a gente for pegar um caso, sei lá, a pessoa sacaneou a outra e aí tá com medo de encontrar a outra. Por isso que eu falo, tá com medo do quê? De encontrar a outra. Por quê? Porque sacaneou. Então, fala a verdade aí, se limpa disso. Não, sempre se encontrar a pessoa, você vai... Você se enrosca, entendeu? É verdadeiro. Então limpa. Se quer limpar o negócio, limpa o negócio. Não, você vai ficar fugindo do outro o tempo inteiro, porque você está fugindo de você mesmo, né? Sim. Na verdade, é a falta de integridade sua que tá te judiando. E te tirando a paz, entendeu? Sim. Então, nada melhor do que as coisas claras, que as coisas íntegras, que as coisas... Por isso que as virtudes, elas te mantêm no centro, entendeu? Sim. É isso aí. Legal. E uma mensagem final, então, para sustentar, né, essa coragem aí e tal, para saber lidar aí melhor com os medos. Então, lembre-se de que quando acontecerem situações que te façam sentir medo, procure não ter medo do medo, né? O medo é um treinador, ele pode te ajudar. Chega perto desse medo aí e tenta fazer essas perguntas. Medo do quê? Por que eu estou fugindo de mim mesmo? O que tem por trás disso? E vai aprendendo energeticamente a relaxar nesse lugar. E isso é constância, dia a dia, fazendo isso, você vai ver que as próprias oportunidades que a vida te dá são possibilidades de cura para você chegar mais perto de você mesmo. A vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. Show de bola. Os!